comunista de iPhone. Quero fazer um desafio para você que ainda acredita na esquerda, que acredita no Che Guevara, no Hugo Chávez, no Maduro, em Cuba, na Venezuela. Imagine um empresário que gera 22 mil empregos, paga bilhões em impostos e declara abertamente que ama o próprio país. Ser tratado como criminoso simplesmente por ter apoiado o candidato que escolheu. Sacolas com a bandeira do Brasil viram alvo do Ministério Público. Contas bancárias bloqueadas. Perfis nas redes sociais censurados. Multas milionárias. Inelegibilidade. Enquanto isso, condenados confessos da Lava Jato relaxam em suas piscinas e viram influenciadores digitais. Isso é justiça ou perseguição política? Fique comigo até o final, eu vou te mostrar com os fatos na ordem cronológica como o Estado brasileiro usa todo o seu peso para esmagar quem ousa discordar. Isso é democracia ou depende do lado político que você escolhe para ser democraticamente respeitado? O que você vai ver agora não é defesa pessoal, é um alerta sobre o que acontece quando o Estado seleciona alvos políticos. Um caso clássico de assimetria jurídica, rigor máximo para uns, leniência para outros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu gostei para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. E se aparecer o botão hypar, por favor, nos ajude. Eu sou o Roberto Macedo e vamos iniciar aí esse vídeo após a vinheta. Luciano Hang, conhecido como Velho da Havan, construiu do zero um dos maiores impérios varejistas do país, gerando milhares de empregos. Sua visibilidade nacional cresceu especialmente a partir de 2018, quando se tornou um dos mais explícitos apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro. Hang manifestou publicamente sua preferência política, como é direito de qualquer cidadão brasileiro. Você já sabe que ele é fundador e o dono das redes Havan, uma das maiores redes de varejo do país, com lojas espalhadas por todo o território nacional. Em entrevista recente, o próprio empresário revelou números que impressionam qualquer pessoa com juízo. Você tem uma empresa de quê? De varejo. Qual o faturamento dela? 50 milhões. Isso por mês ou por ano? Por dia. Por dia? É, por dia. Por dia. E por mês e por ano? 1,5 bilhões por mês e 18 bilhões esse ano. Ano que vem, 20 bi. Quanto você paga de imposto hoje? Ano passado foi 4 bi. Esse ano deve ser uns 5 bi. E ano que vem uns 6 bi. É bom pagar imposto. Esse é o perfil do homem que o Estado brasileiro decidiu transformar em alvo prioritário. Tudo ganhou força a partir de 2018, quando Luciano Hang, o Velho da Havan, tornou-se um dos empresários mais visados por manifestar apoio explícito a Jair Bolsonaro. Ainda em 2018, a Havan distribuiu sacolas com a bandeira. Anos depois, em 2024, o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul notificou a empresa questionando o uso do símbolo nacional nas sacolas de compras, alegando possível vilipêndio caso fossem descartadas. Hang denunciou publicamente perseguição. O caso terminou arquivado. Depois, a perseguição mais severa veio em 2021, durante a CPI da Covid no Senado Federal, aquela CPI conhecida como CPI do Circo, que só serviu para perseguir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luciano Hang foi convocado a depor. O motivo? Apoio político ao então presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Não havia acusação de desvio de dinheiro público, não havia acusação de corrupção, não havia mortos, havia simplesmente opinião política. Mas a convocação serviu para uma coisa, só serviu para uma só coisa: colocar o nome de Hang no centro do holofote da perseguição institucional que viria a seguir. Em outubro de 2022, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de 8 empresários bolsonaristas em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. A acusação: participação em um grupo de WhatsApp com mensagens que, segundo o Ministério Público, estimulariam um golpe de Estado.
o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, determinou o bloqueio imediato das contas bancárias de Luciano Hang, sem julgamento, sem defesa prévia, sem contraditório, sem ampla defesa. Absurdo total. Na sequência, determinou também o bloqueio dos perfis do empresário no Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Aqui está o problema jurídico que qualquer estudante de direito identificaria imediatamente. A nossa Constituição Federal garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, garante o julgamento em primeira instância, com direito a recurso. Luciano Hang, cidadão comum, sem foro privilegiado, foi julgado em última instância pelo próprio STF sem a possibilidade de recurso. Em outras palavras, foi condenado onde deveria ter tido o direito de começar a se defender. Com as contas bloqueadas por decisão do próprio Alexandre de Moraes, Hang exerceu um direito previsto em lei. Doou R$500 mil para a campanha de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, via transferência eletrônica declarada ao TSE. Hang chegou a doar cerca de R$1 milhão para a campanha de Jair Bolsonaro. A doação foi legal, registrada e transparente. Hang apareceu como o 14º maior doador individual da campanha. Não o primeiro, não o segundo, nem sequer o terceiro, o 14º. Mas isso foi o suficiente para reacender a fogueira. Em 27 de maio de 2024, o ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, tornou Luciano Hang inelegível até 2028, sem desviar R$1 do dinheiro público. Enquanto vemos aí pessoas que desviaram bilhões, que foram presos, passaram mais de 500 dias na cadeia, estão trabalhando normalmente. Vemos aí que está em pleno direito político, dos deveres políticos, e aí deputado federal, o Lindenberg Farias, o lindinho da lista da Odebrecht, da Lava Jato. Ele que, por uma medida, conseguiu ficar eleito. Segundo o Chiquini, ele vai explicar para você agora em detalhes. O Lindenberg, vocês sabem a história desse cidadão? Esse cara foi prefeito e ele foi condenado por improbidade administrativa. Ele recorreu para o segundo grau e foi condenado em segundo grau, foi condenado em órgão colegiado. 3 desembargadores mantiveram a condenação por improbidade administrativa. O que diz a lei da ficha limpa? Condenado em órgão colegiado, inelegível, ficha suja. O que ele faz? Ele fica desesperado, porque ele queria ser candidato a deputado federal, ele vai pro STJ e pede uma liminar pro STJ. O STJ nega a liminar dele. Nossa, ele está inelegível. O que ele faz? No plantão judiciário do Rio de Janeiro, ele entra com pedido liminar e um desembargador plantonista dá liminar para ele, suspendendo a decisão do colegiado. Olha só. E contrariando a decisão do STJ. É isso que segura o Lindenberg Faria, deputado federal, sendo líder do PT. Bom, retomando aqui sobre a condenação, sobre a inelegibilidade do Luciano Hang. Essa decisão teve origem em uma ação movida pelo candidato do PT, derrotado nas eleições municipais de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em 2020. A diferença de votos entre os candidatos naquela eleição, sabe foi quanto? 3.417 votos, em um município de 77 mil habitantes, a 500 quilômetros de Porto Alegre. A acusação: Hang teria usado seu avião particular e a estrutura da Havan para fins políticos durante aquela eleição. Um empresário que fatura 18 bilhões por ano, que paga 5 bilhões em impostos, emprega 22 mil pessoas, foi tornado inelegível por causa de uma eleição municipal que ele sequer disputou, em uma cidade onde ele não mora. E chegamos ao episódio mais emblemático, aquele que resume tudo o que você precisa saber sobre o tamanho dessa perseguição. Em São Luís, no Maranhão, o Ministério Público Federal
já havia acionado judicialmente a Havan por causa da famosa Estátua da Liberdade, símbolo da rede, exigindo cerca de R$ 500 mil por danos morais coletivos, alegando poluição visual. A empresa apresentou alvará, demonstrou que a estátua estava em propriedade privada, que era parte da identidade visual da marca, mas isso não importou. É o fim da picada. Olha só onde chegamos. Acabo de ver a notícia de que o Ministério Público do Maranhão está entrando com uma ação para retirar a nossa Estátua da Liberdade de São Luís. Ministério Público, vocês têm certeza de que a nossa Estátua da Liberdade é o verdadeiro problema de São Luís? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Enquanto o Estado gasta recursos públicos para investigar sacolas e estátuas, o brasileiro real tem outros problemas. Mas voltemos a isso. A Havan criou uma iniciativa chamada Amostradinhos do Mês. Simples assim. E se trata do seguinte: vídeos mensais publicados nas redes sociais mostrando pessoas flagradas tentando furtar ou furtando as lojas da rede. O slogan era direto: quem não quer aparecer aqui é só não furtar. O resultado foi imediato e documentado. Em 8 meses, os furtos nas lojas da Havan caíram mais de 50%. Cada vídeo alcançava em média 25 milhões de reproduções. A iniciativa foi replicada por outras redes varejistas e pequenos comércios em todo o país. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados interveio. Alegou que expor o rosto de ladrões nas redes sociais violava a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Havan foi proibida de continuar com a série e os furtos voltaram a subir. Os números de furtos disparam e batem recordes na Havan após a proibição de mostrar o rosto dos amostradinhos. Após a determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados, o número de ocorrências cresceu muito. Só em setembro representaram 50% de todos os delitos de 2025. Não estamos podendo mostrar a cara dos criminosos, mas sabemos quem vocês são e vamos pegar quem tentar furtar, arrombar ou cometer qualquer crime nas nossas lojas. Também queremos fazer um apelo a todos os congressistas, deputados e senadores do nosso Brasil. Mudem a lei, precisamos expor os bandidos, pois eles não têm mais medo de serem presos ou processados, mas têm medo de passarem vergonha de serem reconhecidos pela família ou pelos amigos. As leis não podem ser feitas para proteger criminosos, e sim para defender a sociedade. Lembre-se, pequenos delitos não coibidos se tornam grandes crimes. Infelizmente, estamos vendo o Brasil ser dominado pela criminalidade. Conto com vocês. Havan, tolerância zero contra o crime. Ou seja, proibiram daqueles vítimas da sociedade de aparecerem em vídeos furtando as mercadorias. Registre essa informação com cuidado. No Brasil de 2024, a LGPD protege o rosto do ladrão, mas não consegue proteger a conta bancária de um empresário bloqueada sem processo algum e sem direito à ampla defesa. Agora eu preciso que você preste atenção no que eu vou apresentar a seguir. Porque enquanto o Estado brasileiro mobiliza a Polícia Federal, o STF, o TSE, o Ministério Público do Maranhão, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul e a ANPD para investigar sacolas, estátuas, grupos de WhatsApp e eleições municipais de cidades onde Luciano Hang não mora, outras coisas estavam acontecendo neste mesmo país. Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes, um réu confesso. Ele está agora gravando vídeos com recomendações de filmes, relaxando um influência digital.
os réus confessados da Operação Lava Jato, que admitiram em juízo ter lavado e desviado bilhões de reais do dinheiro público, estão soltos, elegíveis e alguns ocupam cargos públicos em Brasília, como o deputado Lindinho, o Lindbergh Farias. E quem não se lembra do Gedel Vieira Lima, preso com 51 milhões de reais em espécie dentro de um apartamento, dinheiro que ele próprio admitiu ser para fins de campanha. Ele foi solto, está solto hoje e está de volta às atividades. O ministro Jacques Wagner teve encontrado em seu apartamento 55 mil dólares, 33 mil euros e 13 relógios de luxo. O caso segue sem a mesma urgência que um grupo de WhatsApp. Coloque isso numa balança. De um lado, um empresário que fatura 18 bilhões, paga 5 bilhões em impostos, emprega 22 mil pessoas, doou legalmente para uma campanha e tem uma bandeira do Brasil em sua sacola. Do outro lado, réus confessos de corrupção bilionária gravando vídeos para redes sociais elegíveis e livres. Há uma lógica por trás disso tudo que vai além da política partidária. Quando você persegue sistematicamente quem produz, quem emprega, quem paga impostos, quem tem patriotismo e libera quem confessou roubar, você está enviando uma mensagem muito clara para a sociedade. Não compensa ser honesto, não compensa crescer, não compensa amar o país. E não é por acaso que nos últimos anos vários bilionários brasileiros transferiram seus negócios para fora do país, levando junto empregos, capital e esperança. A pergunta que fica não é sobre Luciano Hang. A pergunta que fica é sobre o Brasil. Vivemos em uma democracia onde todos são iguais perante a lei? Ou vivemos em um estado onde a lei é aplicada conforme o lado político que você escolhe? Você tem a resposta, eu também tenho. Se esse conteúdo abriu seus olhos ou confirmou o que você já desconfiava, compartilhe agora com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir isso. Faça isso antes que tirem do ar. Se inscreve nesse canal e ative o sininho. E deixe o like e também aperte no hype, porque ele informa o algoritmo que esse tipo de jornalismo ainda tem espaço nesse país. Meus amigos, quando o Estado persegue quem defende a bandeira nacional, quem gera emprego e quem manifesta opinião diferente, ele não está protegendo a democracia. Ele está revelando que, para alguns, a democracia só vale para quem pensa como eles. Se pensar diferente, é cancelado, é preso, é excluído. Este é o alerta para todos vocês que construíram este país com trabalho honesto, que conhecem o valor do esforço e reconhecem injustiça quando a vem. Se hoje fazem isso com o velho da van, amanhã podem fazer com qualquer um de nós, com qualquer um que ouse discordar do pensamento dominante. Vivemos uma democracia para todos, ou essa democracia depende aí de que lado político você escolhe. Acompanhe este caso, exige a isonomia. A república só sobrevive quando a balança da justiça não pende conforme a conveniência do poder.